Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Princípio 3. Prana, a vida. Todos os universos, todos os mundos, todos os homens, todos os brutos, todos os vegetais, todos os minerais, todas as moléculas e átomos, tudo o que existe, está mergulhado em um grande oceano de vida, vida eterna, vida infinita, vida incapaz de aumento ou decréscimo. O universo é apenas vida em manifestação, vida feita objetiva, vida diferenciada. Mas cada organismo, seja minúsculo como uma molécula ou vasto como um universo, pode ser pensado como se apropriando para si mesmo um pouco da vida, como encarnando em si mesmo, como sua própria vida, algo desta vida universal. Imagine uma esponja viva se expandindo na água que a banha, a cerca, a penetra. Existe a água, ainda o oceano, circulando em cada passagem, enchendo cada poro. Mas podemos pensar no oceano fora da esponja, ou na parte do oceano apropriado pela esponja, distinguindo-as em pensamento, se quisermos fazer asserções sobre cada um distintamente. Assim, cada organismo é uma esponja, banhando-se no oceano da vida universal e contendo dentro de si um pouco daquele oceano como seu próprio alento vital. Na teosofia, nós distinguimos esta vida capturada sob o nome de prana, alento, e chamamo-lo de o terceiro princípio na constituição do homem. Para falarmos com mais precisão, o alento da vida, o que os hebreus denominavam nefesh, ou o alento da vida soprado nas narinas de Adão, não é só prana, mas prana e o terceiro princípio conjuntos. São estes dois juntos que fazem a centelha vital, e são o alento de vida no homem, assim como na besta ou no inseto ou na vida física material. É o alento da vida animal no homem, o sopro da vida instintiva no animal, mas neste momento estamos interessados somente no prana, na vitalidade como o princípio animante em todos os animais e corpos humanos. Desta vida é veículo o duplo etérico, agindo, a bem dizer, como meio de comunicação, como ponte entre prana e o corpo denso. O prana é explicado na doutrina secreta como tendo por sua subdivisão mais baixa os micróbios da ciência. Estas são as vidas invisíveis que constroem as células físicas. Essas são as incontáveis miríades de vidas que constroem os tabernáculos de argila, os corpos físicos. A ciência, vagamente percebendo a verdade, pôde encontrar bactérias e outros seres infinitesimais no corpo humano e ver nelas somente visitantes ocasionais e anormais a quem as doenças são atribuídas. O ocultismo, que discerne uma vida em cada átomo e molécula, seja em um mineral ou no corpo humano, no ar, fogo ou água, afirma que todo o nosso corpo é feito de tais vidas. Em relação a elas, as menores bactérias dos microscópios são, como comparação, como um elefante em relação ao menor dos infusórios. As vidas igníneas são as controladoras e dirigentes destes micróbios, dessas vidas invisíveis e indiretamente constroem, isto é,
constroem, controlando e dirigindo os micróbios, os construtores imediatos, suprindo-os com o que é necessário, agindo como a vida destas vidas. As vidas igníneas, a síntese, a essência do prana, são a energia construtiva vital, que possibilita aos micróbios construírem as células físicas. Um dos comentários arcaicos resume o assunto em frases sucintas e luminosas. Os mundos, o profano, são feitos dos elementos conhecidos. Na concepção de um Arhat, estes mesmos elementos são coletivamente uma vida divina. Distributivamente, no plano das manifestações, são os inumeráveis e incontáveis crores devidas. Só o fogo é um no plano da realidade única. No da manifestação, por isso ilusório, de existência, suas partículas são vidas igníneas que vivem e têm seu ser às expensas de cada outra vida que consomem. Por isso, eles são chamados os devoradores. Toda coisa visível neste mundo foi feita de tais vidas, desde o homem primordial, consciente e divino, até os agentes inconscientes que constroem a matéria. Da vida única, informe e incriada procede o universo de vidas. Assim como neste universo, também no homem e em todas as vidas incontáveis, toda esta vitalidade construtiva, tudo isso é resumido pelo teosofista como prana. Princípio 4. O corpo do desejo. Estudando o nosso homem, atingimos agora o princípio, algumas vezes descrito como a alma animal, no linguajar teosófico Kamarupa, ou o corpo de desejo. Ele pertence em constituição ao segundo plano, o astral, e nele atua. Ele inclui todo o corpo de apetites, paixões, emoções e desejos que se juntam, em nossa classificação psicológica ocidental, sob o nome de instintos, sensações, sentimentos e emoções, e são tratados como uma subdivisão da mente. Na psicologia ocidental, a mente é dividida pela escola moderna em 3 regiões principais: sentimentos, vontade e intelecto. Os sentimentos são divididos de novo em sensações e emoções, e estas são divididas e subdivididas em numerosas classes. Kama, ou desejo, inclui todo o grupo de sentimentos e poderia ser descrito como nossa natureza passional e emocional. Todas as necessidades animais, como a fome, a sede, o desejo sexual, reúnem-se aqui. Todas as paixões, como o amor em seu sentido inferior, o ódio, a inveja, o ciúme. É o desejo por experiência senciente, por experiência de alegrias materiais, luxúria da carne, luxúria dos olhos, orgulho da vida. Este princípio é o mais material em nossa natureza, é o único que nos ata pesadamente à vida terrena. Não é matéria constituída molecularmente, pelo menos não como o corpo humano, o Shura Sharira, isto é, o mais grosseiro de todos os nossos princípios, mas na verdade é o princípio médio, o verdadeiro centro animal. Daí ser nosso corpo apenas sua concha, o fator e meio irresponsáveis através dos quais a besta em nós tem toda a sua vida. Unido à parte inferior de Manas, a mente, como Kama Manas, se torna a inteligência cerebral humana normal, e este seu aspecto será considerado mais à frente. Tomado em si mesmo, constitui o bruto em nós, o macaco e o tigre de Tennyson, a força que mais provoca nossa ligação à terra e sufoca em nós todas as mais altas aspirações pelas ilusões dos sentidos. Kama, unido à prana, é como vimos o sopro da vida, o princípio vital senciente difundido em cada partícula do corpo. É, portanto, a sede da sensação,
é aquilo que possibilita aos órgãos de sensação funcionarem. Já assinalamos que os órgãos físicos dos sentidos, os instrumentos corpóreos que entram em contato imediato com o mundo externo, estão diretamente relacionados aos órgãos de sensação no duplo etérico. Mas estes órgãos seriam incapazes de funcionar se prana não os fizesse vibrar em atividade, e suas vibrações permaneceriam apenas vibrações, movimento no plano material do corpo físico, se Kama, o princípio de sensação, não traduzisse a vibração em sentimento. Na verdade, o sentimento é a consciência no plano câmbico, e quando um homem está sob o domínio de uma sensação ou uma paixão, o teosofista diz que ele está no plano câmbico, significando com isso que sua consciência está funcionando naquele plano. Por exemplo, uma árvore pode refletir os raios da luz, isto é, vibrações etéricas, e estas vibrações, atingindo o olho externo, estabelecerão vibrações nas células nervosas físicas. Estas serão propagadas como vibrações aos centros físico e astral, mas não haverá visão da árvore até que a sede da sensação seja alcançada e Kama nos possibilite perceber. A matéria do plano astral, incluindo aquela chamada de essência elemental, é o material de que é composto o corpo de desejo, e são as propriedades peculiares desta matéria que a habilitam para servir como o invólucro no qual o eu pode ganhar experiência da sensação. O corpo de desejo, ou corpo astral, como é frequentemente chamado, tem a forma de uma mera massa nevoenta durante os primeiros estágios de evolução e é incapaz de servir como um veículo independente de consciência. Durante o sono profundo, ele escapa do corpo físico, mas permanece perto dele, e a mente em seu interior está quase tão desperta quanto o corpo. Contudo, ele está sujeito a ser afetado por forças do plano astral similares à sua constituição, o que dá origem a sonhos de um tipo sensorial. Em um homem de desenvolvimento intelectual mediano, o corpo de desejo já se tornou mais altamente organizado e, quando separado do corpo físico, é visto assemelhando-se à sua forma e características. Mesmo então, entretanto, não é consciente de seu entorno no plano astral, mas encapsula a mente como uma concha, dentro da qual a mente pode funcionar ativamente, embora ainda não capaz de usá-lo como um veículo independente de consciência. Só no homem altamente desenvolvido, o corpo de desejo se torna inteiramente organizado e vitalizado, um veículo de consciência no plano astral, tanto quanto o corpo físico o é no plano físico. Após a morte, a parte superior do homem permanece por um tempo no corpo de desejo, e a duração de sua estadia depende da comparativamente grosseria ou delicadeza de seus constituintes. Quando o homem escapa dele, ele ainda persiste por algum tempo como uma concha, e quando a entidade defunta é de um tipo baixo e durante a vida terrena possuía uma mentalidade restrita à natureza passional, alguns de seus restos se fundem com a concha. Ela então possui uma consciência de ordem muito inferior, tem astúcia bruta, não possui consciência, uma entidade totalmente deplorável, frequentemente descrita como fantasma. Paira a esmo, atraída a todos os lugares em que os desejos animais são encorajados e satisfeitos, e é acolhida nas correntes daqueles cujas paixões animais são fortes e irrefreadas. Médiuns de um tipo inferior inevitavelmente atraem estes visitantes eminentemente indesejáveis, cuja vitalidade decadente é reforçada em suas salas de sessão, que apanham reflexos astrais e assumem o papel de espíritos desencarnados
de uma ordem inferior. E isso não é tudo. Se em tal sessão houver presente algum homem ou mulher de desenvolvimento igualmente baixo, o fantasma será atraído para aquela pessoa e pode ligar-se a ele ou ela, e assim pode estabelecer correntes entre o corpo de desejo da pessoa viva e o corpo de desejo moribundo da pessoa morta, gerando resultados do tipo mais deplorável. A persistência maior ou menor do corpo de desejo como uma concha ou fantasma depende do maior ou menor desenvolvimento da natureza animal ou passional na personalidade em extinção. Se durante a vida terrena a natureza animal for alimentada e permitiu-se-lhe que corresse livre, se as partes intelectual e espiritual do homem foram negligenciadas ou sufocadas, então, como as correntes foram dispostas fortemente na direção da paixão, o corpo de desejo persistirá por um longo período depois do corpo da pessoa morrer. Ou ainda, se a vida terrena foi cortada subitamente por acidente ou por suicídio, o elo entre Kama e Prana não será facilmente rompido e o corpo de desejo estará fortemente vivificado. Se, por outro lado, o desejo foi conquistado e governado durante a vida terrena, se foi purificado e treinado na subserviência da natureza humana superior, então haverá apenas pouco para energizar o corpo de desejo e ele rapidamente se desintegrará e dissolverá. Permanece um outro fato, terrível em suas possibilidades, que pode afetar o quarto princípio, mas não pode ser entendido claramente até que o quinto princípio tiver sido estudado. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.